A pequena propriedade dos Souza ficava a cerca de 30 quilômetros de Ribeirão das Flores, interior de São Paulo. Naquela manhã de domingo, José Aparecido de Souza, 62 anos, observava o nascer do sol enquanto tomava seu café na varanda de madeira da casa construída por seu pai. O orvalho ainda cobria o cafezal que se estendia por 5 alqueires de terra vermelha, herança de 3 gerações de agricultores. Com as mãos calejadas por décadas de trabalho duro, José abriu a carta que havia chegado no dia anterior. Era de seu filho, Carlos Eduardo, que havia saído dali aos 17 anos para estudar na capital, com a promessa de voltar e ajudar a melhorar a vida da família. 28 anos depois, Carlos Eduardo Mendonça de Souza era agora um executivo respeitado no mundo corporativo, formado em administração com MBA no exterior. Havia mudado até o sobrenome, adotando o Cuco Mendonça e da família materna, que soava mais sofisticado nos círculos empresariais de São Paulo. Pai, finalmente consegui. Estou comprando a maioria das ações da Agrotech. Vou poder realizar o sonho de transformar o agronegócio da nossa região. Chego na semana que vem para conversarmos pessoalmente. Um abraço, seu filho. José sorriu discretamente. Carlos não sabia, mas a Agrotech era justamente a empresa que vinha pressionando os pequenos agricultores da região a venderem suas terras por valores irrisórios. Havia 2 meses que José recebia visitas de representantes da companhia, cada vez mais insistentes, querendo comprar sua propriedade para a expansão de uma nova fábrica de processamento. "Seu José!" chamou Antônio, seu vizinho e amigo de longa data, aproximando-se pelo caminho de terra que conectava as 2 propriedades. "Recebeu a intimação também?" "Recebi sim, Antônio", respondeu José, guardando a carta do filho no bolso da camisa de flanela. "Audiência na segunda-feira." "E o que o senhor vai fazer? Contratou advogado?" José balançou a cabeça negativamente. "Não tenho dinheiro para advogado, você sabe. Vou lá, explico minha situação e confio na justiça." Antônio suspirou, preocupado. "O problema, seu José, é que eles têm aquele advogado famoso, o tal do Dr. Álvares. Dizem que ele nunca perdeu uma causa. Conseguiu tirar todos os pequenos sitiantes da região norte para a expansão da usina no ano passado." José tomou mais um gole de seu café antes de responder. "Antônio, nessa vida a gente ganha e perde. Mas tem uma coisa que a gente não pode perder nunca." "O quê?" "A dignidade", concluiu José, com a serenidade de quem já havia enfrentado muitas tempestades na vida. No mesmo momento, a 30 quilômetros dali, mas em um universo completamente diferente, Dr. Dom Marcelo Álvares descia de sua BMW na garagem do edifício mais luxuoso de Ribeirão das Flores. Aos 38 anos, era considerado o melhor advogado empresarial da região. Filho de um juiz aposentado e de uma professora universitária, Marcelo havia estudado nas melhores escolas, formado-se com honras na USP e construído uma carreira impecável, especializada em defender os interesses de grandes corporações. Em seu apartamento de cobertura, Marcelo revisava os processos para a semana seguinte enquanto saboreava um café importado. Entre os documentos, o caso da Agrotech contra um grupo de pequenos agricultores parecia ser o mais simples. Apenas mais um caso de resistência inconveniente ao progresso, pensou ele. Era apenas questão de tempo, até que aquelas terras fossem incorporadas ao grande projeto de expansão da empresa. Seu smartphone vibrou com uma mensagem de Henrique Vasconcelos, diretor jurídico da Agrotech. "Álvares, preciso de você 100% focado no caso dos agricultores. O último resistente é um velho teimoso chamado José Aparecido. Sem aquela propriedade, o projeto fica inviável. Audiência segunda, 9 VARs. Não me decepcione." Marcelo sorriu. Mais um caso fácil. Mais um sucesso para adicionar ao seu currículo perfeito. O que um simples lavrador sem recursos poderia fazer contra o poder econômico da Agrotech e a expertise jurídica do escritório Álvares em Associados? O fórum da comarca de Ribeirão das Flores fervilhava naquela manhã de segunda-feira. O calor típico do interior paulista fazia o ar-condicionado antigo trabalhar com dificuldade, enquanto advogados em seus ternos escuros transitavam pelos corredores de piso frio, carregando pastas repletas de processos. Dr. Marcelo Álvares ajustou a gravata de seda italiana enquanto verificava as mensagens em seu smartphone de última geração. Ao seu lado,
2 advogados associados de seu escritório organizavam a apresentação que fariam ao juiz. "Temos tudo preparado, doutor", disse Renata, uma jovem advogada recém-contratada que ainda mantinha o idealismo dos tempos da faculdade. "Mas tenho uma dúvida sobre a indenização oferecida aos agricultores." "Qual é o problema?", perguntou Marcelo, sem tirar os olhos da tela do celular. "É que os valores estão realmente muito abaixo do mercado, especialmente para o senhor José Aparecido, que tem a melhor terra da região e um cafezal premiado." Marcelo levantou os olhos, encarando a jovem com um olhar que misturava desdém e condescendência. "Renata, você é nova no escritório, então vou lhe ensinar algo importante. Nosso trabalho não é questionar os valores oferecidos pelo cliente, mas garantir que eles consigam o que querem pelo menor custo possível. Entendeu?" A jovem assentiu, constrangida, enquanto o terceiro advogado da equipe, Fernando, sorria discretamente. Ele já conhecia bem o modus operandi de Marcelo. Processo 2786-2023. Agrotech Empreendimentos contra José Aparecido de Souza, anunciou a secretária da 2ª Vara Civil. Marcelo respirou fundo, colocando os óculos de grau com armação italiana. Este seria mais um caso fácil para sua coleção de vitórias. A sala de audiências estava praticamente vazia. Paulo Mendes, pelo com 30 anos de magistratura, o representante da Agrotech, Henrique Vasconcelos, a equipe de Marcelo e alguns estagiários do fórum que assistiam às audiências como parte de seu treinamento. "O réu ainda não chegou?", perguntou o juiz, consultando seu relógio. "Típico, Excelência", comentou Marcelo com um sorriso irônico. "Essas pessoas não têm o menor comprometimento com os horários." No mesmo instante, a porta da sala se abriu. "Com licença", disse uma voz rouca, enquanto um homem de aproximadamente 60 anos entrava na sala de audiência. José Aparecido vestia uma camisa xadrez cuidadosamente passada, calça jeans limpa, porém desbotada, e um par de botas gastas pelo tempo. As mãos calejadas pelo trabalho na terra seguravam um envelope pardo com documentos. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo, mantinha uma expressão serena, quase resignada. "O senhor está atrasado", disse Marcelo, com um tom de superioridade mal disfarçado. "Desculpe, doutor, o ônibus da roça atrasou", respondeu José, enquanto procurava um lugar para se sentar. "E cadê seu advogado?", perguntou Marcelo, com um sorriso de canto de boca. "Não me diga que veio sozinho?" "Não consegui pagar um advogado, doutor. Vou me defender como puder." O juiz observava a cena com neutralidade estudada. Havia visto aquele cenário inúmeras vezes. Grandes empresas contra pequenos proprietários. Deu início à audiência. Marcelo apresentou sua argumentação com maestria. Slides perfeitamente elaborados mostravam o impacto econômico positivo que a expansão da Agrotech traria para a região. Empregos, desenvolvimento e progresso. A oferta pela terra de José Aparecido era mais que justa, segundo ele, e a resistência do lavrador era um entrave ao desenvolvimento regional. "O valor oferecido está 15% acima da avaliação de mercado, Excelência. É uma proposta generosa que beneficiaria não só o senhor Aparecido, mas toda a comunidade", concluiu Marcelo, ajustando os punhos da camisa, exibindo discretamente seus abotoaduras de ouro. Quando chegou a vez de José Aparecido falar, o silêncio tomou conta da sala. O lavrador se levantou lentamente, com a dignidade de quem nunca se curvou às tempestades da vida. "Seu José, o senhor tem algo a dizer em sua defesa?", perguntou o juiz. "Tenho sim, doutor juiz", respondeu José, com voz calma, mas firme. "Aquela terra não é só um pedaço de chão para mim. Foi ali que meu pai ensinou a plantar. Foi ali que criei meus filhos. Foi ali que enterrei minha esposa há 5 anos. O doutor advogado aí fala de valor de mercado. Mas como se mede o valor das memórias de uma vida inteira?" Marcelo revirou os olhos, visivelmente impaciente. "Excelência, estamos diante de mais um caso de resistência emocional que atrasa o progresso. O sentimentalismo do senhor Aparecido, embora compreensível, não pode ser empecilho para o desenvolvimento de toda uma região", interrompeu Marcelo. "Além disso, duvido que ele tenha condições técnicas de compreender o impacto positivo desse projeto." "Doutor Álvarez", interveio o juiz, "vamos permitir que o senhor Aparecido conclua sua fala." "Perdão, Excelência,
Mas estamos desperdiçando tempo precioso do tribunal com argumentos que não têm base legal, insistiu Marcelo, ajeitando a gravata. O senhor acha mesmo que um simples lavrador, sem formação adequada, pode entender os pormenores de uma negociação imobiliária deste porte? José, Aparecido baixou o olhar. Décadas de trabalho duro sob o sol não o haviam preparado para o tipo de humilhação que estava enfrentando agora. Dr. Álvares, contenha-se ou serei obrigado a adverti-lo formalmente, alertou o juiz. Com todo respeito, excelência, mas precisamos ser práticos, continuou Marcelo. Tenho certeza que o senhor, Aparecido, sequer compreende os termos jurídicos que estamos discutindo. Talvez devêssemos usar uma linguagem mais simplificada. Foi então que a porta da sala de audiência se abriu novamente, atraindo todos os olhares. Um homem de meia idade, vestindo um terno bem cortado, porém discreto, entrou na sala de audiência. Era Carlos Eduardo Mendonça, 45 anos, com um porte que misturava a simplicidade herdada do pai e a sofisticação adquirida em anos de convívio com a elite empresarial. Marcelo imediatamente se levantou, estendendo a mão com um sorriso exagerado. Carlos Eduardo, não esperava vê-lo aqui hoje. Estamos justamente resolvendo aquela pequena pendência fundiária, disse Marcelo, lançando um olhar de desdém para José Aparecido. Carlos Eduardo ignorou a mão estendida de Marcelo e caminhou diretamente até onde José estava sentado. Para surpresa de todos, abraçou o lavrador com evidente carinho e respeito. Pai, o senhor está bem? Desculpe o atraso. O trânsito na rodovia estava complicado, disse Carlos Eduardo, para absoluto espanto de todos na sala. O rosto de Marcelo empalideceu instantaneamente. Suas mãos, antes firmes e confiantes, agora tremiam ligeiramente. Henrique Vasconcelos, diretor jurídico da Agrotec, parecia igualmente atônito. Pai? Gaguejou Marcelo, incapaz de disfarçar sua confusão. Sim, Dr. Álvares, respondeu Carlos Eduardo, com um tom sereno, mas firme. José Aparecido de Souza é meu pai, e apesar de ser um simples lavrador, como o senhor colocou, foi ele quem me ensinou os valores que me guiaram até aqui. O silêncio que se seguiu era quase palpável. O juiz, com décadas de experiência, nunca havia presenciado uma reviravolta tão dramática em sua sala. Excelência, peço um momento para conversar com meu cliente, disse Marcelo, com a voz trêmula. E quem seria seu cliente agora, Dr. Álvares? Perguntou Carlos Eduardo. Porque a Agrotec agora faz parte do Grupo Mendonça, e eu sou o novo CEO. Itne, pelo que me consta, seu escritório também representa nosso grupo em outros casos, não é mesmo? O suor começou a escorrer pela testa de Marcelo. O ar-condicionado parecia ter parado de funcionar completamente. Carlos Eduardo, eu não sabia, se soubesse jamais teria tratado meu pai como alguém inferior? Como alguém incapaz de compreender termos jurídicos ou negociações? Completou Carlos Eduardo. O senhor saberia, doutor. Álvares, se tivesse feito seu trabalho de casa, se tivesse investigado além do superficial, se tivesse, talvez, olhado para meu pai como um ser humano e não como um obstáculo a ser removido. Henrique Vasconcelos, que até então observava a cena em choque, tentou intervir. Senhor Mendonça, precisamos conversar sobre essa situação. Não tínhamos conhecimento de que... Conversaremos sim, senhor Vasconcelos, interrompeu Carlos Eduardo. Na sede da empresa, amanhã, às 9 horas. O senhor e toda a diretoria. Teremos muito o que discutir sobre o tratamento que vem sendo dado aos pequenos produtores da região. José, Aparecido, permanecia sereno, com a dignidade que sempre o caracterizou. Seus olhos, porém, revelavam um brilho de orgulho ao ver seu filho defendendo não apenas a terra familiar, mas também valores que haviam sido passados de geração em geração. Excelência, dirigiu-se Carlos Eduardo ao juiz. Gostaria de solicitar a suspensão desta audiência. A Agrotec, sob nova direção, deseja retirar a ação contra o senhor José Aparecido. Além disso, estamos revisando todos os processos similares que possam estar em andamento. O juiz, com um leve sorriso nos lábios, assentiu. Deferido. A audiência está suspensa e aguardamos o pedido formal de desistência da ação. Enquanto todos começavam a se retirar, Carlos Eduardo se aproximou de Marcelo,
que ainda tentava recuperar a compostura. Dr. Álvares, precisamos conversar sobre sua continuidade como representante legal das empresas do Grupo Mendonça. Meu escritório entrará em contato para agendarmos uma reunião. Marcelo apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Quando todos já haviam saído, ele permaneceu sentado, contemplando como seu mundo havia desabado em questão de minutos. Renata, a jovem advogada de sua equipe, observou a cena da porta, visivelmente abalada. Aquela audiência havia mudado sua percepção não apenas sobre seu chefe, mas sobre o tipo de profissional que ela desejava se tornar. A notícia se espalhou como fogo em palha seca por Ribeirão das Flores. No Café Central, ponto de encontro dos advogados da cidade, não se falava de outra coisa. Você viu a cara do Marcelo quando descobriu que o lavrador era pai do novo dono da Agrotech? Comentou um jovem advogado, mal contendo o riso. Karma instantâneo, respondeu o outro, mexendo o café. Sempre achei o Marcelo arrogante demais. Tratar as pessoas com desdém só porque não tem diploma ou dinheiro? Isso não é da nossa profissão. Em uma mesa mais afastada, Renata conversava com seu namorado, também advogado, visivelmente abalada com o que presenciara. Eu sempre admirei o Marcelo. Achava que ele era o modelo de advogado que eu queria me tornar, confessou ela. Mas ver como ele tratou aquele senhor... O problema não é só o Marcelo, respondeu seu namorado. É todo um sistema que valoriza mais o poder econômico do que a justiça. Enquanto isso, no luxuoso escritório da Álvares em Associados, o clima era de funeral. Marcelo encarava a tela do computador, onde acabara de receber um e-mail oficializando o encerramento de todos os contratos com o Grupo Mendonça e suas subsidiárias, incluindo a Agrotech. Perdemos quase 40% da nossa receita anual com esse cliente, informou Sofia, a administradora do escritório. Já sei, respondeu Marcelo irritado, passando as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado, agora em desalinho. Sofia, que trabalhava com Marcelo há mais de 10 anos, nunca o tinha visto tão abalado. Tem mais uma coisa, disse ela, hesitante. O que mais pode acontecer? Perguntou ele, com amargura. Acabei de receber ligações de 3 outros clientes grandes. Eles estão reavaliando nossa parceria. Parece que a notícia se espalhou. Meu Deus! Murmurou Marcelo, deixando-se cair na cadeira de couro italiano. Como eu poderia saber? Como eu ia adivinhar que aquele lavrador era pai do Carlos Eduardo? A questão não é essa, Marcelo, respondeu Sofia, com uma franqueza incomum. A questão é, por que você tratou o homem daquela forma, independentemente de quem ele fosse? A pergunta pairou no ar, sem resposta. Pela primeira vez em sua carreira, Marcelo Álvares se viu sem argumentos. Na sala de reuniões, Fernando, o outro advogado que estivera presente na audiência, anunciou: Vou sair do escritório, Marcelo. Recebi um convite da Procuradoria do município e vou aceitar. Você não pode me abandonar agora, Fernando. Estamos em crise, protestou Marcelo. É justamente por isso que estou saindo. Esta crise é sua, não minha. Sempre tentei te alertar sobre esse seu comportamento, mas você nunca quis ouvir. Enquanto o escritório de Marcelo entrava em colapso, no outro lado da cidade, no único hotel 5 estrelas de Ribeirão das Flores, Carlos Eduardo conduzia uma reunião emergencial com a diretoria da Agrotech. Senhores, a partir de hoje, a política de aquisição de terras da Agrotech mudará completamente, anunciou ele, com a autoridade de quem detinha a maioria das ações da empresa. Não vamos mais pressionar pequenos agricultores a venderem suas propriedades. Ao invés disso, vamos implementar um programa de parceria, oferecendo tecnologia, financiamento e garantia de compra da produção. Henrique Vasconcelos, ainda abalado pelos eventos da manhã, tentou argumentar. Mas, senhor Mendonça, isso vai atrasar nossos planos de expansão e aumentar significativamente os custos. O verdadeiro custo, senhor A. Vasconcelos, é o da reputação, respondeu Carlos Eduardo. E quanto aos planos de expansão, eles serão revistos. Crescer destruindo o modo de vida de famílias que cultivam a terra há gerações não é o tipo de negócio que quero dirigir. Enquanto os executivos absorviam o impacto das novas diretrizes na pequena propriedade dos Souza, a 30 quilômetros dali, José Aparecido e seu vizinho Antônio conversavam à sombra de uma mangueira centenária. O Carlos Eduardo sempre foi um bom menino,
dizia José com evidente orgulho. Mesmo quando foi estudar na capital, nunca esqueceu suas raízes. E agora ele é dono da Agrotech, exclamou Antônio, ainda admirado. Quem diria que o filho de um lavrador chegaria tão longe? O importante não é chegar longe, Antônio, refletiu José. É chegar bem. De que adianta subir na vida pisando nos outros? Uma pequena caminhonete se aproximou pela estrada de terra, levantando poeira. Era Carlos Eduardo que, após um dia intenso de reuniões, vinha visitar o pai. E aí, pai? Como está se sentindo depois de tudo? Perguntou, sentando-se ao lado do velho lavrador. Orgulhoso de você, meu filho. Não pelo que você conquistou, mas pelo homem que você se tornou. As palavras simples de José carregavam um peso que nenhum diploma ou conta bancária poderiam igualar. E foi ali, sob aquela mangueira, que pai e filho começaram a planejar não apenas o futuro da empresa, mas o de toda uma comunidade que dependia da terra para sobreviver. A mansão de Marcelo Álvares, no condomínio mais exclusivo de Ribeirão das Flores, estava silenciosa naquela noite, exceto pelo som ocasional de copos tilintando. No escritório luxuosamente decorado, Marcelo servia-se de mais uma dose de uísque enquanto contemplava a parede repleta de diplomas, certificados e fotos com personalidades importantes. Uma foto em particular chamou sua atenção. Ele, aos 12 anos, ao lado do pai, o respeitado juiz Antônio Álvares, durante a formatura na escola primária. Marcelo retirou o porta-retrato da prateleira, observando com nostalgia o menino de sorriso tímido que ele havia sido um dia. O que aconteceu com aquele garoto? Murmurou para si mesmo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Clarissa, sua esposa, ligando de Paris, onde estava em uma viagem de compras. Marcelo, acabei de falar com a Sofia. É verdade o que ela me contou? Estamos falidos? A frieza na voz de Clarissa não surpreendeu Marcelo. Depois de 15 anos de um casamento por conveniência social, ambos sabiam que o que os mantinha unidos eram as aparências e o conforto financeiro. Não estamos falidos, Clarissa. Apenas passando por uma reestruturação, respondeu ele, tentando soar confiante. Reestruturação? Ela riu sarcasticamente. Sofia me disse que você humilhou um lavrador que acabou sendo pai do novo dono da Agrotech, e agora estamos perdendo quase todos os clientes. Isso não é reestruturação, né, Marcelo? Isso é desastre. Marcelo respirou fundo, tentando controlar a irritação. Estou resolvendo a situação, Clarissa. Apenas continue sua viagem e... Não, Marcelo, interrompeu ela. Estou voltando amanhã. Precisamos conversar seriamente sobre o nosso futuro. Ou melhor, sobre o meu futuro. A chamada foi encerrada antes que Marcelo pudesse responder. Ele serviu-se de mais uma dose de uísque, sentindo o peso de um mundo que desabava sobre seus ombros. O som da campainha o arrancou de seus pensamentos sombrios. Quem poderia ser aquela hora da noite? Talvez algum cliente insatisfeito vindo cobrar explicações? Ou jornalistas querendo uma declaração sobre o escândalo que já era o assunto mais comentado da cidade? Ao abrir a porta, Marcelo surpreendeu-se ao ver Renata, a jovem advogada de sua equipe, parada na soleira com uma expressão determinada. Renata, o que faz aqui? Precisamos conversar, Dr. Álvares, disse ela, sem pedir licença para entrar. Vim entregar minha carta de demissão pessoalmente. Marcelo ficou atônito. De todos os golpes que havia recebido naquele dia, a deserção de sua pupila mais promissora não estava nos planos. Demissão? Mas por quê? Eu sempre investi na sua carreira, te dei as melhores oportunidades. E me ensinou as piores lições, completou ela, com uma firmeza incomum. Hoje na audiência eu vi claramente o tipo de advogada que não quero me tornar. As palavras atingiram Marcelo como um soco. Em um flash, ele se lembrou de si mesmo aos 25 anos, idealista como Renata, antes que o sistema e suas próprias ambições o transformassem no homem que era hoje. Renata, você não entende. No mundo real, às vezes precisamos fazer concessões, jogar conforme as regras do mercado. Não, Dr. Álvares. O que eu entendi hoje é que as únicas regras que importam são as da nossa consciência. O Senhor humilhou um homem trabalhador apenas porque ele não tinha estudo ou dinheiro. Isso não é fazer concessões, isso é perder a humanidade. Marcelo não tinha resposta para aquilo. Em todos os anos de sua carreira brilhante,
Ele havia se acostumado a vencer todas as argumentações. Mas como argumentar contra a verdade nua e crua? Para onde você vai? Foi tudo que conseguiu perguntar. Fui convidada para trabalhar na Defensoria Pública, respondeu ela. O salário é menor, mas pelo menos poderei me olhar no espelho todas as manhãs. Após a saída de Renata, Marcelo voltou para seu escritório, mas agora a parede de troféus e certificados parecia zombar dele. Cada diploma, cada prêmio de advogado do ano, cada foto com celebridades e políticos, tudo parecia vazio de significado. Ele pegou seu laptop e, impulsionado por uma curiosidade que não conseguia explicar, digitou no Google: José Aparecido de Souza Plais Café. Para sua surpresa, dezenas de resultados apareceram. José não era apenas um simples lavrador. Era um produtor premiado de café especial, reconhecido internacionalmente pela qualidade excepcional de seus grãos cultivados, através de métodos sustentáveis e tradicionais. Em um dos artigos, havia uma foto de José recebendo um prêmio internacional de qualidade. Ao fundo, podia-se ver um jovem Carlos Eduardo, então com aproximadamente 30 anos, observando o pai com evidente orgulho. A legenda dizia: José Aparecido de Souza, pequeno produtor brasileiro, prova que sustentabilidade e tradição podem superar o agronegócio industrial em qualidade. Marcelo desabou na cadeira, atordoado pela revelação. Não apenas havia humilhado o pai de um cliente importante, havia menosprezado um homem que, em sua área, era mais respeitado e reconhecido do que ele próprio jamais seria. Uma semana após o incidente no tribunal, a vida em Ribeirão das Flores parecia ter encontrado um novo equilíbrio, exceto para Marcelo Álvares. Seu escritório, antes referência na advocacia empresarial, agora estava praticamente vazio. Dos 5 sócios, 3 haviam saído. Da equipe de 15 advogados associados, apenas 4 permaneciam, os mais novos, que ainda não tinham para onde ir. Sofia, a administradora, entrou na sala de Marcelo com uma expressão grave. O banco mercantil acabou de ligar. Cancelaram o contrato. Era o último grande cliente que nos restava, murmurou Marcelo, passando as mãos pelo rosto cansado. Tem mais, Marcelo. Clarissa esteve aqui mais cedo, enquanto você estava no fórum. Deixou isso. Sofia colocou sobre a mesa um envelope contendo papéis de divórcio já assinados por Clarissa, junto com uma nota manuscrita. Você pode ficar com a casa. Estou indo para São Paulo recomeçar minha vida. Não entre em contato. Marcelo não demonstrou surpresa ou tristeza. Seu casamento havia acabado muito antes daquele papel. O divórcio era apenas a formalização de algo que já estava morto há anos. Acho que é o fim, Sofia, disse ele, com uma calma surpreendente. Vou ter que fechar o escritório. E o que você vai fazer? Perguntou ela, genuinamente preocupada. Marcelo olhou pela janela, observando a cidade que havia sido seu reino por tantos anos e onde agora era praticamente um pária. Não sei. Talvez seja hora de recomeçar em outro lugar. Na sede da Agrotech. Enquanto isso, Carlos Eduardo conduzia sua primeira reunião oficial como CEO da empresa. Ao seu lado estava seu pai, José Aparecido, vestindo as mesmas roupas simples de sempre, porém com a postura digna de quem conhece seu próprio valor. Senhores e senhoras, começou Carlos Eduardo, dirigindo-se à mesa repleta de executivos. Gostaria de apresentar oficialmente José Aparecido de Souza, meu pai e, a partir de hoje, nosso novo consultor especial para relações com pequenos produtores. Os executivos trocaram olhares surpresos. Muitos deles haviam participado direta ou indiretamente das táticas agressivas usadas contra agricultores como José. Eu sei que muitos de vocês estão confusos com as mudanças que estou implementando, continuou Carlos Eduardo. Mas acredito firmemente que a Agrotech pode crescer sem destruir, que podemos ser lucrativos sem sermos predatórios. E meu pai, com mais de 50 anos de experiência na terra, será fundamental nessa transição. José Aparecido observava a cena com serenidade. Embora estivesse em um ambiente corporativo que lhe era estranho, havia algo que ele possuía e que muitos daqueles executivos de terno caro jamais teriam. A sabedoria nascida do trabalho honesto e do contato direto com a terra. Com licença, senhor Mendonça, interveio um dos diretores. Mas isso não é um pouco sentimental demais para os negócios?
Nossos acionistas esperam resultados, não projetos sociais. Carlos Eduardo sorriu, antecipando aquela reação. Vou mostrar alguns números para vocês, disse ele, passando para o próximo slide de sua apresentação. Este é o faturamento médio por hectare das terras cultivadas conforme o método tradicional do meu pai, comparado com nossas fazendas industriais. Os números na tela falavam por si. Embora o volume total fosse menor, o valor agregado dos produtos de José era significativamente maior. Café gourmet, orgânico, com certificação de origem e produção sustentável, explicou Carlos. É para esse mercado premium que vamos direcionar parte de nossos investimentos. Não estou propondo abandonar a produção em larga escala, mas sim diversificar e valorizar também a qualidade e a sustentabilidade. A reunião se estendeu por horas, com Carlos Eduardo detalhando sua visão para o futuro da empresa. Ao final, embora nem todos estivessem totalmente convencidos, a maioria parecia ao menos disposta a dar uma chance ao novo direcionamento. Quando todos já haviam saído, José se aproximou do filho. Você falou muito bem, filho. Seu avô ficaria orgulhoso. Obrigado, pai. Mas a parte difícil só está começando. Mudar uma cultura empresarial não é fácil. É como plantar uma nova safra, filosofou José. No início, parece que nada vai dar certo. A terra resiste, o tempo não ajuda, as pragas aparecem. Mas se você acredita no que plantou e cuida com paciência, um dia colhe os frutos. Carlos sorriu, reconhecendo na simplicidade das palavras do pai uma sabedoria que nenhum MBA poderia ensinar. E por falar em mudanças, continuou José, você soube do escritório do Dr. Álvares? Ouvi dizer que ele está perdendo todos os clientes. Antônio me contou que o banco tirou o financiamento da casa dele. Parece que vai ter que vender. Carlos ficou pensativo. Ele fez por merecer, pai. O modo como tratou o senhor? Ninguém merece perder tudo, filho, respondeu José, com a compaixão dos verdadeiramente sábios. Errar é humano. A questão é, o que fazemos depois do erro? O leilão da mansão de Marcelo Álvares atraiu dezenas de curiosos, mais interessados em testemunhar a queda do poderoso advogado do que propriamente em adquirir o imóvel. Em um canto do salão, Marcelo observava com expressão vazia, enquanto estranhos examinavam e avaliavam os bens que ele havia acumulado ao longo de uma vida de trabalho árduo. E ele agora reconhecia, muitas vezes impiedoso. O lance está em 1,8 milhão de reais. Alguém oferece mais? Perguntou o leiloeiro. Marcelo sabia que a casa valia pelo menos o dobro, mas nos últimos 3 meses sua vida havia se transformado em um pesadelo de dívidas, contratos cancelados e portas fechadas. O divórcio com Clarissa havia consumido suas últimas reservas financeiras, e a venda da mansão era a única forma de saldar as dívidas mais urgentes e, talvez, recomeçar. 1,8 milhão de reais pela primeira vez. 1,8 milhão pela segunda. 2,5 milhões. Disse uma voz firme ao fundo do salão. Todos os presentes se viraram surpresos. Carlos Eduardo Mendonça entrou no salão com passos decididos, acompanhado por seu advogado. Os olhares de Carlos e Marcelo se cruzaram por um instante. Não havia triunfo nos olhos do empresário, apenas uma seriedade profissional. 2,5 milhões de reais? Repetiu o leiloeiro, perplexo. Temos um lance de 2,5 milhões. Alguém cobre? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Vendido por 2,5 milhões de reais para o senhor Carlos Eduardo Mendonça. Enquanto os presentes se dispersavam, Marcelo se aproximou de Carlos Eduardo. Por que fez isso? Perguntou, sem conseguir esconder a confusão em sua voz. Você não precisa desta casa. Na verdade, não comprei para mim, respondeu Carlos. A Fundação Agrotec está criando um centro de capacitação para pequenos agricultores e precisávamos de um espaço adequado. Marcelo assentiu lentamente, tentando processar a ironia do destino. Sua mansão, símbolo de seu sucesso individual, seria agora um espaço dedicado justamente às pessoas que ele havia menosprezado durante toda a sua carreira. Entendo. Bem, obrigado pelo lance. Pelo menos conseguirei pagar minhas dívidas. Carlos observou o homem à sua frente. Cabelos grisalhos prematuramente, olheiras profundas, o semblante abatido de quem havia perdido não apenas bens materiais, mas também o respeito próprio. Doutor Álvares, posso lhe oferecer uma carona?
Gostaria de conversar com o senhor sobre algo. Intrigado, Marcelo aceitou. No trajeto, Carlos explicou que a Agrotech estava criando um departamento jurídico dedicado exclusivamente a mediar conflitos entre a empresa e pequenos produtores, buscando soluções que beneficiassem ambas as partes. Estamos procurando alguém que conheça bem o direito empresarial, mas que também tenha, digamos, uma nova perspectiva sobre responsabilidade social, explicou Carlos. E você está me oferecendo esse cargo? Perguntou Marcelo, incrédulo. Depois de tudo o que aconteceu? Na verdade, foi ideia do meu pai. A revelação deixou Marcelo sem palavras. De todas as pessoas que ele havia prejudicado em sua carreira, José Aparecido seria a última de quem esperaria compaixão. Seu pai deve ser um homem extraordinário, murmurou Marcelo. Ele é. E sabe o que ele sempre diz? Da terra mais árida podem nascer as melhores sementes, desde que haja arrependimento sincero e vontade de recomeçar. O carro parou em frente a um modesto hotel onde Marcelo estava hospedado temporariamente. Pense na proposta, Dr. Álvares. Não será fácil. Terá que reconquistar a confiança de muita gente. Terá que reaprender a advogar pela justiça, não apenas pela letra fria da lei. Mas se estiver disposto a tentar, acredito que tenha as qualificações técnicas necessárias. Marcelo desceu do carro, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Por que fariam isso por mim? Por que me dar uma segunda chance? Porque todos merecem a oportunidade de se redimir, respondeu Carlos. Até segunda-feira, Dr. Álvares. Espero sua resposta. No pequeno quarto de hotel, Marcelo passou a noite refletindo sobre sua vida, suas escolhas e a incrível oferta que havia recebido. Por volta das 3 da manhã, ele pegou seu laptop e começou a digitar um e-mail para Carlos Eduardo. Aceito sua proposta. Não pelo emprego em si, mas pela oportunidade de me tornar o advogado que um dia sonhei ser. 18 meses depois. O auditório da Associação Comercial de Ribeirão das Flores estava lotado para o lançamento oficial do Programa de Parceria Sustentável da Agrotech. Na primeira fileira, José Aparecido observava com orgulho enquanto seu filho apresentava os resultados do primeiro ano do projeto. Nosso programa já beneficiou mais de 200 pequenos produtores, aumentando sua renda média em 35% e garantindo práticas sustentáveis em mais de 5.000 hectares de terra, explicou Carlos Eduardo para a plateia atenta. Mas nada disso seria possível sem o trabalho incansável de nossa equipe jurídica, liderada pelo Dr. Marcelo Álvares, que desenvolveu um modelo contratual inovador que protege tanto os interesses da empresa quanto os dos produtores. Na lateral do palco, Marcelo aguardava sua vez de falar. Sua aparência havia mudado. Abandonara os ternos caríssimos por roupas mais simples e confortáveis. As rugas de preocupação constante em seu rosto haviam dado lugar a linhas de expressão que denotavam serenidade. Quando chegou sua vez de falar, Marcelo se dirigiu ao microfone com uma humildade que teria sido impensável 2 anos antes. Bom dia a todos. Muitos de vocês me conhecem. Ou pensam que me conhecem, começou ele, provocando alguns sorrisos na plateia. O advogado arrogante e implacável que via o sucesso apenas em termos de vitórias no tribunal e números em contas bancárias. Marcelo fez uma pausa, buscando com o olhar a figura de José Aparecido na plateia. Há 2 anos cometi o maior erro da minha carreira. Humilhei um homem digno em pleno tribunal, baseado apenas em preconceitos sobre sua origem e educação formal. Esse erro acabou custando minha reputação, meu escritório, praticamente tudo o que eu havia construído. Mas hoje, vejo que foi o melhor erro que já cometi. Um silêncio atento dominava o auditório, porque através desse erro, conheci 2 homens extraordinários, Carlos Eduardo Mendonça e seu pai, José Aparecido de Souza. E eles me ensinaram algo que em 15 anos de advocacia eu nunca havia aprendido, que o verdadeiro valor de um homem não está em seus títulos ou posses, mas no respeito que tem pelos outros e por si mesmo. Na plateia, vários dos antigos pequenos produtores que haviam enfrentado Marcelo em tribunais assentiam, reconhecendo a sinceridade em suas palavras. O programa que lançamos hoje não é apenas um modelo de negócio inovador. É um compromisso com um modo diferente de fazer negócios, onde o lucro e o bem-estar social não são objetivos conflitantes, mas complementares, onde o respeito mútuo substitui a exploração,
onde o conhecimento tradicional e as inovações tecnológicas trabalham juntos, em vez de se oporem. Ao final da apresentação, enquanto os convidados se serviam de um café produzido pelos agricultores parceiros do programa, Marcelo se aproximou de José Aparecido. Senhor Souza, gostaria de lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade que me deu. José sorriu, seus olhos revelando a sabedoria de uma vida inteira de trabalho honesto. Não fui eu quem lhe deu a oportunidade, Dr. Marcelo. Foi o senhor mesmo que criou ela, quando decidiu mudar. Mesmo assim, sua generosidade em me perdoar. Sabe, doutor, interrompeu José, no cultivo do café, às vezes a planta fica doente, quase morre. A gente poda, cuida, tem paciência. E quando ela se recupera, muitas vezes dá os melhores frutos. Com gente é igual. Nesse momento, Renata, a ex-pupila de Marcelo, que agora trabalhava na Defensoria Pública, aproximou-se com um sorriso. Doutor Álvares, que surpresa encontrá-lo aqui. Tenho acompanhado o trabalho que vem fazendo com os pequenos produtores. É realmente inspirador. Marcelo recebeu o elogio com genuína humildade. Obrigado, Renata. Você foi uma das primeiras pessoas a me mostrar que eu estava no caminho errado. Devo muito a você também. Bom, agora estou em um caso complicado, defendendo uma comunidade quilombola contra uma mineradora. E confesso que poderia usar alguns conselhos. Ficarei feliz em ajudar, respondeu Marcelo prontamente. Podemos marcar um café para discutir o caso? Enquanto os dois advogados conversavam sobre estratégias para defender a comunidade tradicional, José Aparecido observava a cena com satisfação. Ao seu lado, Carlos Eduardo sorria, igualmente orgulhoso do que haviam construído juntos. Sabe, pai, comentou Carlos, de certa forma, devemos agradecer ao Dr. Álvares. Como assim? Perguntou José, curioso. Se ele não tivesse agido daquela forma no tribunal, talvez nunca tivéssemos tido a chance de transformar a Agrotec no que ela está se tornando. Às vezes, precisamos de um grande erro para encontrar o caminho certo. José Aparecido assentiu, sua sabedoria simples mais uma vez brilhando. É como dizem na roça, meu filho. Não existe terra tão árida que não possa florescer, nem coração tão duro que não possa aprender a amar. A alguns metros dali, Marcelo observava a interação entre pai e filho, finalmente compreendendo que a verdadeira vitória não estava nos tribunais ou nas contas bancárias, mas na capacidade de reconhecer os próprios erros e transformá-los em oportunidades de crescimento. E em Ribeirão das Flores, a história do advogado que humilhou um lavrador sem saber que ele era pai do novo dono da empresa ganhou um epílogo, um que falava não apenas de queda e redenção, mas também da capacidade humana de transformar adversidades em novas e mais ricas colheitas.